todos bem-vindos a mais esse encontro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Nós que estamos sempre presentes nas redes sociais, no Face, no Instagram, no YouTube, e sempre trazendo uma temática assim, importante, interessante para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E hoje nós vamos estar falando sobre a palhaçaria. O que é realmente a arte do palhaço? O palhaço é coisa séria, né? Será que é séria? É? Vamos verificar isso. Hoje nós temos aqui uma convidada muito, mas muito especial. Ela é atriz desde 2006, palhaça desde 2017 e jornalista com especialização em mídia, informação e cultura pela USP. Possui experiências, pesquisa e trabalho com mímica, teatro físico, dança, teatro de animação, máscaras e palhaçaria. É integrante do Grupo Z, atua em filmes de curta e longa-metragem, é professora de mímica, teatro físico e expressão corporal. Muito bem, nós estamos falando aqui da nossa querida Patrícia Galeto, que hoje está falando lá do Espírito Santo. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Bem-vinda. Olá, obrigada. Então, temos a alegria de ter você aqui para falar de um tema, né, Patrícia, que muitas vezes o grande povo, de repente, não tem noção, né, do que vem ser a arte do palhaço, o benefício que isso nos traz, né? Então, nós estamos abrindo aqui. Você poderia falar brevemente, sim, um pouquinho, te apresentei, mas como é que está atualmente, né, os teus projetos, né, em que você tem atuado mais predominantemente, para depois a gente entrar aqui nas temáticas que envolvem essa prática, né? Sim, bom, como você bem disse aí, né, eu trabalho com teatro e com a palhaçaria, né? Então, eu desenvolvo um trabalho junto a um grupo de teatro, que a gente tem desenvolvido um espetáculo novo, e com a palhaçaria, que eu caminho simultaneamente, né, no meu ofício. Agora a gente está para começar uma montagem de um solo, que aí vai ser meu primeiro solo como palhaça. E aí isso está previsto para estrear no fim do ano, início do ano que vem. E aí, antes disso, né, eu atuo com números, que a gente chama de números, né? Números circenses, números de palhaçaria, no meu caso, números de palhaçaria, que aí são apresentações curtas, né, de 10 a 15 minutos ali. Então, são bem curtinhas e cabem em festivais que tem vários palhaços e palhaças, e cada um apresenta seu número. Então, o que eu venho desenvolvendo são números. E aí, depois desse tempo de apresentação de números aí, a gente vai começar agora um espetáculo mesmo, né? Que aí mais longo, com uma dramaturgia, mais pensado para ser um espetáculo, né? Não um número. Muito bom, bacana. E falando da palhaçaria, né? Quando você fala assim que nos ajuda a ver sobre outra perspectiva, o que você pode falar sobre isso, né? Porque assim tem se falado muito, né? Mais recentemente, talvez não tão recentemente assim, que o riso é uma manifestação de resistência, né? E recentemente também esteve muito na mídia, e até o Papa Francisco trouxe, né, com a oração do bom humor de São Tomás Moro, né? E ele diz assim: Senhor, dai-me uma boa digestão, mas também algo para digerir. Concede-me saúde do corpo como um bom humor necessário para mantê-la. E assim, ficou muito conhecido, né? Essa questão assim do humor como benefício à nossa saúde, como uma maneira de encontrar e deparar e vencer os nossos desafios. O que você pode nos trazer assim a respeito dessa prática, do que você vivencia, né? E até nessa interação com as pessoas, né? O benefício que a palhaçaria nos traz, quando você diz assim, não, nos ensina até a olhar sobre outras perspectivas,
os desafios que nós encontramos, né, na nossa trajetória. Né? Bom, o que eu penso, né? Na verdade, o palhaço, né, e a palhaça, eles estão, a gente fala que eles estão à margem da sociedade. Então, eles já são figuras que a gente não vê cotidianamente, né, na nossa vida. E aí, quando ele surge, né, ele traz consigo também uma outra forma de ver o mundo, né, uma outra forma de ver as situações, inclusive os problemas. A gente brinca que o palhaço, quando vê um problema, ele pensa, oba, porque a partir desse problema é que ele vai encontrar saídas, experimentar como sair daquele problema, e na verdade ele curte o problema, porque é ali que mora o riso, né? As pessoas riem quando o palhaço se vê em meio a um problema, né? E como não dizer que isso é humano? Então eu acho que isso se relaciona muito com um trazer de humanidade. Na verdade, é um relembrar, né? A gente relembra, enquanto público, que ser humano é muito além de cumprir seu horário comercial, ir lá trabalhar, entrar de manhã, sair de noite, fazer suas obrigações, são todas muito importantes, mas assim, a gente muitas vezes se vê tão sugada por essa realidade, né? Que muitas vezes é dura mesmo, na maioria, para a maioria das pessoas, né? É uma realidade difícil, que exige bastante. Às vezes a gente até automatiza, né, um cotidiano, está acostumado a fazer sempre daquele jeito. E aí, quando você encontra a figura do palhaço e o riso, é como se naquele momento você se desarmasse, né? A gente está ali o tempo inteiro armado, porque precisamos para sobreviver, por diversos motivos. E aí, naquele momento do riso, a gente relaxa, fisicamente, inclusive, né? Então, mentalmente, fisicamente. E quando eu falo sobre ampliar a perspectiva, também tem relação com o palhaço e a palhaça, cada um tem sua lógica, tem a sua forma de raciocinar. Então, assim, quando você vê um palhaço em ação, lidando com as situações, você vê de uma outra forma que você no seu dia a dia não lidaria, certo? Você vê ele envolto ali a uma complicação, não sei, qualquer que acontece. E aí você começa a entrar na cabeça dele e pensa assim, gente, eu não acredito que ele está fazendo isso. Eu não acredito que ele está... E aí você ri, isso é risível, porque não é a forma de pensar cotidiana. No entanto, ainda assim, mesmo ele não sendo uma figura cotidiana, inclusive visualmente, ele traz uma humanidade com a qual o público se identifica. Então, muitas vezes, quando a gente ri do palhaço, a gente ri da gente mesma. Né? Porque a gente, em algum lugar, se identifica ali. Se identifica quando a gente está numa situação que é ridícula. Eu vou contar uma história para você, talvez cabe, né? Indo, né, daqui do Rio, né, que até acompanhando lá uma formatura, né, do Rodrigo, que você conhece bem, sai correndo, né, aí você fala assim, naquele automatismo, né, pega o carro, pega o ônibus, tal, e muda de roupa. Quando eu chego no ônibus, quando eu finalmente sento, eu olho para os pés e eu estou com os sapatos trocados. E aí foi assim, eu fui
mas grande parte da viagem rindo, mas talvez cabe aí É isso. uma coisa isso mesmo, né? Aí você diz assim, nossas falhas são nossos ouros. Exatamente. Quer dizer, você riu, né? Mas Uhum. se você encarasse aquilo de uma outra forma, talvez você ficasse chateado. Nossa, como que eu fiz isso? Sabe? Por que eu não prestei atenção? Mas eu deveria ter pegado a meia no dia anterior, separado minha roupa. Mas olha só, como que eu vou andar com essa meia diferente, né? Uhum. Então poderia ali, ao contrário do riso, haver uma autocobrança, que muitas vezes acontece, porque a gente está sempre. Talvez na maioria das vezes, né, Patrícia, assim, aconteça muito mais, né, rotineiramente, né, e cria, né, esse ambiente de cobrança, muita rigidez, muito automatismo, né, e aí, isso que você está falando, né, a gente fala a arte da palhaçaria ou o ofício da palhaçaria, qual é a expressão mais adequada? Os dois são apropriados no meu Os dois são entendimento. apropriados. Então, que vai mostrar esse caminho, né? Vai mostrar esse outro aspecto que faz parte do nosso dia a dia, mas em que é necessário, né, nessa nova perspectiva, nessa nova lógica, né, você se dá conta e essa expressão que você colocou, né, nossas falhas são nossos ouros, né? Exato, porque é isso, assim, a gente está falando de um par de meias, mas pode ser qualquer coisa da nossa vida, né? Uhum. Então, quando a gente é muito cobrado a ser perfeito Ah, e a sim. não errar, né? Então, assim, o tempo inteiro, como se houvesse o que é perfeito, né? Mas, assim, então, diante dessa cobrança, a gente muitas vezes não consegue rir da gente, né? A gente se cobra tanto que a gente fica chateado quando a gente comete uma falha, sabe? E quando eu falo que as nossas falhas são nosso ouro dentro da perspectiva da palhaçaria, porque justamente as nossas falhas vão revelar para a gente quanto que a gente é imperfeito e quanto que isso é bonito. Isso tá tudo bem. É Nós somos humano, né? humanos. E Exatamente, falar, por isso. e Pode falar em falar. ser perfeito, Patrícia, está faltando um minutinho aqui para a gente fechar o nosso bloco 12, né? Você que está nos acompanhando aqui pelo Map, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, nós estamos aqui com a nossa palhaça, né? Posso falar E, assim, nossa palhaça, né? com certeza. No sentido, né, mais próprio, né, e respeitoso que possa ter, né? Então, palhaça é um elogio, não no sentido que as pessoas às vezes colocam, né? E do seu Exatamente. ofício, Patrícia Galeto. Nós estamos mostrando aqui algumas imagens da atuação da Patrícia, né? Mostrando no decorrer da apresentação, a apresentação dela em vários momentos, né? Do ofício dela. E nós teremos o nosso próximo encontro daqui na próxima semana. Não perca essa continuidade. Nós estamos falando aqui com a Patrícia Galeto, falando sobre a arte, o ofício da palhaçaria. Então, Patrícia, dê um até logo, até lá que a gente se encontra no próximo momento. Ó, tá aqui, ó, o endereço dela, Dramaturgia da Palhaça, né? É isso aí. Isso aí, até Então, mais. Patrícia, é o seu até logo, então, para que a gente possa estar no próximo encontro aqui, dando continuidade a esse tema assim, tão interessante, tão enriquecedor, né? Tá ótimo, até mais. Então, a gente vai continuando. Ok, então, valeu. Um abraço. Para você que nos Outro. acompanhou aqui, compartilhe o nosso encontro com as suas redes sociais. Agradecemos a sua participação e até o nosso próximo encontro. Muita paz, paz, luz, paz, bem, paz.